Olá! No vídeo de hoje nós iremos construir uma linha do tempo. E nessa linha do tempo nós iremos ver as ideias daqueles que contribuíram para o conhecimento da química que nós temos hoje, principalmente sobre o átomo. Meu nome é Laísa, eu sou professora de Química e esse é o canal Laísa Prof. Tudo começou por volta de 1500 anos antes de Cristo, quando os egípcios já utilizavam algumas técnicas que usamos hoje para a química para realizar algumas atividades deles, como por exemplo a técnica de produzir a cerâmica, ou outra técnica, a extração de corantes. Eles utilizavam, mas não sabiam os conceitos. Pois somente 1000 anos depois, em torno de 500 anos antes de Cristo, surgiram dois filósofos gregos, conhecidos como Leucipo e Demócrito. Leucipo era o mestre e Demócrito era o seu discípulo. E esses dois filósofos, eles começaram a estudar e eles pensaram: o que será que nós podemos fazer se a gente dividir uma folha de papel, por exemplo, sempre pela metade, até chegar numa parte em que nós não conseguiremos dividir? Então eles pensaram que toda a matéria poderia ser feita dessa mesma forma. Então o que chegaria lá no final? E eles perceberam que existia uma partícula que estava presente em todos os objetos que nós conhecemos e que essa partícula seria indivisível. Então, eles denominaram essa partícula como nome de átomo, pois a palavra grega tomos significa divisão e o a quer dizer não. Então, não divisão, não divisível. Daí que surge a palavra átomo. Um tempo depois, em torno de 300, 350 a.C., surgiu um filósofo que nós conhecemos bastante, que é o Aristóteles. Aristóteles veio com a ideia dos 4 elementos fundamentais: terra, ar, fogo e água. E ele pensou que todos esses elementos deveriam ser fundamentais para construir tudo o que nós temos hoje. Então, ele trouxe essa ideia de que esses 4 elementos eram os fundamentais. A seguir, nós temos a era cristã. Houve o surgimento de muitas ideologias e muitas ideias sobre como nós surgimos. E a Igreja Católica influenciou muitos filósofos neste processo. E uma das ideias que se surgiu é o que nós conhecemos hoje como a alquimia. A alquimia, então, tinha a ideia de ir atrás de uma pedra filosofal e que essa pedra fosse capaz de transformar metal em ouro. E nessa época, então, muitos filósofos e muitos cientistas começaram a procurar essa tal pedra, acreditando que existia esse elemento fundamental. Um tempo depois, em 1795, surge uma pessoa muito importante para a contribuição da química, que foi Lavoisier. Lavoisier é aquele que falou aquela frase muito conhecida, que é nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E por que Lavoisier disse isso? Porque ele fez reações que comprovavam que tudo que era usado antes da reação precisava estar depois também. Por isso que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. 2 anos depois, em 1797, Prost se baseou junto com Lavoisier e falou que também, se eu usasse uma quantidade de reagentes, eu teria a mesma quantidade de produtos. Mas a incrementação de Prost foi que, se ele utilizasse o dobro de reagentes, ele também teria o dobro de produtos. Aí que vem a lei que conhecemos hoje, que é a lei das proporções das massas. Como um dos contribuintes para o conhecimento do átomo de hoje em dia, Dalton surgiu em 1803 com uma proposta de que o átomo seria uma bola de bilhar, igual aquelas bolas que a gente joga na sinuca. Quando joga essa bola no chão, ela não quebra. Então ele pensou que o átomo fosse assim e que ele fosse indivisível. Um pouco depois, em 1897, Thomson começa a fazer experimentos utilizando raios catódicos. Os raios catódicos, eles produzem uma radiação carregada negativamente. E ele viu que essas radiações, elas reagiam com os átomos. Então, por causa disso, Thomson, ele disse que dentro do átomo teria que ter partículas negativas e partículas positivas, fazendo com que o átomo, então, fosse eletricamente neutro, porém, ele teria essas cargas dentro dele. Por causa dessa descoberta, Thomson chamou essas partículas negativas de elétron. Isso fez com que ele ganhasse um prêmio Nobel. Um dos mais importantes contribuintes foi Rutherford, que em 1911 começou a fazer experimentos com uma radiação alfa, que é uma radiação positiva. E ele decidiu jogar essa radiação em cima de uma pequena lâmina de ouro para ver o que acontecia com essa radiação. De acordo com o modelo atômico até então, que era o de Thomson, que falava que o átomo era parecido com um pudim de passas, Rutherford imaginou que essas partículas atravessariam esse átomo sem maiores dificuldades. Porém, o que foi que se observou é que grande parte dessas partículas realmente atravessou essa lâmina, mas algumas não atravessaram.
elas voltaram ou elas se desviaram do caminho em relação à ultrapassagem da folha de ouro. E com isso, Rutherford falou que o átomo teria que ter um grande vazio para permitir que essas partículas passassem. Além disso, para que houvesse o desvio dessas partículas alfa, que elas acabavam se desviando, é porque ela encostava em alguma parte do átomo que era um pouco mais densa e que era positiva, porque positivo com positivo se repele. Então daí Rutherford falou que o modelo atômico era mais parecido com o modelo planetário do que com o pudim de passas, derrubando então a teoria de Thomson. Rutherford fez um grande avanço no conhecimento de como funciona o átomo para os dias de hoje. Porém, logo em seguida, em 1913, Niels Bohr ele começou a ver que existiam algumas coisas que não estavam batendo com as teorias da mecânica clássica. Por exemplo, que toda partícula carregada em movimento precisava emitir ondas eletromagnéticas. Então, Niels Bohr ele falou que esses elétrons eles estavam organizados através de orbitais moleculares e que esses elétrons eles estavam organizados através de níveis de energias. Além disso, cada um desses níveis tem um valor determinado e fixo. E por último, que esses elétrons só podem ocupar certas camadas ou níveis que tenham uma certa quantidade de energia. Essa foi a contribuição de Niels Bohr. Porém, o modelo usado atualmente, ele contempla a ideia de vários cientistas, como por exemplo Heisenberg, Broglie e Sommerfeld. Isso nós iremos ver no próximo vídeo com mais detalhes.